Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Renata Freire e hoje iremos aprender sobre as formas negativa e interrogativa do Simple Present. Vocês verão como é simples e fácil. Mas antes, lembrem-se de deixar o seu like, aproveitem e inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Então, vamos lá. As formas negativas e interrogativas do presente simples são feitas com o verbo auxiliar do, acompanhado do verbo principal sem o to. Lembrando que o verbo auxiliar do, ele não possui nenhuma tradução, certo? Apenas indica que está no presente simples, ou seja, no simple present. Quando usaremos do ou does? Coloquei aqui para vocês, então, os pronomes, certo? Para ficar separadinho. Então, do usaremos para I, you, we e they. E o does usaremos para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Vejamos então a forma negativa do simple present. É formado pelo sujeito, certo? Mais o verbo auxiliar, que é o do ou does. Aí vai depender do sujeito. Mais o not, mais o verbo principal sem o to. Então, a forma afirmativa, coloquei para que vocês vejam a diferença entre as duas, né? O que acontece? Qual a alteração que teremos que fazer? Então, Susan likes coffee. E na negativa, como é composta por esse esqueminha aqui, que eu falei para vocês, vejamos aqui. O sujeito é Susan. O verbo auxiliar, nesse caso, é o does, mais o not. O verbo principal é o like, que volta para sua forma base, certo? Coffee é o complemento. Então, ficará Susan doesn't like coffee, certo? Aqui, coloquei para vocês as formas abreviadas, que são as mais utilizadas. Então, do not ficará don't. Does not ficará doesn't, certo? Vejam aqui a forma negativa, então, como ficará com todos os pronomes sujeitos, certo? Então aqui ficará I don't study, you don't study, he doesn't study, she doesn't study, it doesn't study, we don't study, you don't study e they don't study. Aqui coloquei alguns exemplos. Paul studies, que está na forma afirmativa. Agora iremos colocá-la na forma negativa. Como ficará? Paul, que é o sujeito, o verbo auxiliar mais o not, doesn't, e o verbo principal na sua forma base. Então, Paul doesn't study. Agora o outro exemplo. Paul and Susan study. Está na afirmativa também. Na negativa ficará Paul and Susan, que é o sujeito, don't study. Então, Paul and Susan don't study. O verbo permanece igual, porque aqui não houve modificação, certo? Vejamos agora a forma interrogativa. Ela é composta pelo verbo auxiliar, do ou does, mais o sujeito, mais o verbo principal sem o to. Aqui, na forma interrogativa, nós faremos a inversão. Primeiro virá o verbo auxiliar e depois o sujeito, certo? Então, aqui nesse exemplo, Susan likes coffee. Na forma interrogativa, iremos colocar o verbo auxiliar na frente, does, o sujeito, que é Susan, e o verbo principal, que é like.
Coffee, como eu disse anteriormente, é o complemento. Então, ficará Does Susan like coffee? Certo? Pessoal, lembrando que as frases iniciadas por palavras interrogativas como what, when e how seguem as mesmas regras das frases interrogativas. O que isso quer dizer? Que as palavrinhas interrogativas sempre virão na frente e depois o verbo auxiliar, certo? Mas lembre-se que o verbo auxiliar permanece, né? Ele continua, só irá depois das palavrinhas interrogativas. Então, what do you like? Que é o nosso exemplo. Aqui coloquei para vocês também todos os pronomes, né? Conjugado com todos os pronomes. Então, como ficará? Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? E do they work? Vejamos alguns exemplos. Coloco sempre na forma afirmativa, certo? Para vocês saberem o que tem que alterar. Então, vejamos aqui. She works. Na interrogativa, ficará Does she work? Certo? O verbo auxiliar vem para frente, depois virá o sujeito e depois virá o verbo principal, sem tu. Retiramos ali, né? O S, porque ele estava conjugado. Outro exemplo. Susan and John work. Apenas aqui, nesse exemplo, acrescentaremos o do. Porque Susan and John é a mesma coisa que eles, que é they, né? Então, não há alteração no verbo. Não precisa modificar, ele vai ficar igual. Então, só acrescentar o do. Do Susan and John work. Agora, vejamos nas três formas. Coloquei as três juntas para que vocês consigam visualizar melhor. Então, formas afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, como ficará? Lembrando aqui que na afirmativa, em função da regrinha, o verbo sofre alteração. Agora, na forma negativa, aqui já temos que acrescentar o verbo auxiliar mais o not, certo? E na interrogativa, que é a nossa última forma, o verbo auxiliar passa para frente, vem primeiro, para depois vir o sujeito, certo? Então, são essas as três formas. Vejam como é simples e fácil, não tem mistério. A forma negativa e interrogativa é só acrescentar o verbo auxiliar. Lembrando, então, que para saber qual o verbo utilizar, se é o do ou does, vocês precisarão identificar qual é o sujeito. Então, identificando o sujeito, vocês saberão se utilizarão o do ou o does. Então, é bem simples e bem fácil, certo? Então, tá, pessoal, por enquanto é isso aí. Espero ter auxiliado vocês neste momento. Um beijo grande e até o próximo vídeo.